Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso primeiro encontro remoto da unidade 2, já que concluímos todas as aulas da unidade 1. Encerramos com avaliação, né, na penúltima aula. E hoje a gente vai começar a trabalhar sobre receita pública. Então, mais uma vez, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode utilizar o chat, pode utilizar, liberem o microfone de vocês e vamos conversando, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, aqui eu quis trazer para vocês só um pedacinho do nosso plano de ensino, né? Só para a gente ver onde que a gente está, o que está sendo proposto para a gente até o final do semestre. Então, hoje, semana que vem, vamos falar de receita pública. Nas próximas semanas, despesa pública e finalizando com restos a pagar. Então, o conteúdo da segunda unidade é exatamente o que está aqui. A gente vai conseguir fechar a ementa do jeito que a gente planejou. E no dia 11, que é feriado, né, o feriado dia 12, eu não sei se vai ter alguma retificação no calendário, mas a priori, se não tivermos aula, pelo menos uma atividade avaliativa nós teremos. Então, mesmo com a possibilidade de termos um feriado, a gente vai ter uma atividade valendo nota, né? Em tese, nós voltaríamos para a faculdade aqui, né? Então, nós teríamos uma aula, mais a prova na faculdade, né? Nós reunidos mesmo fisicamente. Não sei se isso vai ser possível, mas a gente vai conversando sempre que nós tivermos algum tipo de posicionamento oficial da coordenação. Mas qualquer dúvida, só perguntar. Então vamos lá, gente. Então hoje nós vamos falar de receita orçamentária. O que é receita? A gente já conversou, vocês já estão no quinto semestre de Ciências Contábeis, a gente já conversou várias vezes, né? Já tivemos muitas disciplinas juntos, e a gente já sabe o que é receita. Se eu fosse perguntar para você o que é a receita de uma empresa, o que é a sua receita, eu acredito que você conseguiria muito bem definir. Mas o que é uma receita pública? O que é uma receita orçamentária, né? Eu trouxe o conceito para a gente trabalhar com ele hoje, né? Receitas públicas são os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em... Então, eu tenho dois tipos de receita pública, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho receita orçamentária e tenho também os ingressos extra-orçamentários. Então, o primeiro conceito é ingresso de recurso financeiro nos cofres da União, nos cofres do Estado. Então, qualquer tipo de dinheiro que entre nos cofres da União é considerado uma receita? É sim. Então, todo valor, todo dinheiro, todo montante que entra nos cofres do Estado é considerado uma receita. Mas aqui a gente já começa a ter a nossa primeira definição, né? Receita orçamentária e receita extra-orçamentária. São duas coisas diferentes. E a gente vai entender aqui o que cada um significa. Então, assim, se eu fosse falar sobre a minha vida pessoal, eu falaria assim para vocês, pessoal, eu tenho dois tipos de receita normal, né? As minhas receitas regulares, né? As minhas receitas são, elas são compostas pelos salários que eu recebo, né? Então, as minhas receitas, o que seria a minha receita orçamentária seria o meu salário do órgão que eu trabalho e o salário da INSS. Então, isso é a minha receita. Então, a receita do Igor, a receita orçamentária do Igor é o salário da CAPES e o salário da INSS. Mas, eventualmente, algum dinheiro pode pintar na minha conta. Suponhamos o seguinte, suponhamos que o Thiago me ligue hoje e fala assim, pergunta, Igor, você tem conta em qual banco? Aí eu falo, não, Thiago, eu tenho um banco no Itaú, na Caixa e no Santander. Aí ele fala assim para mim, deixa eu te fazer uma pergunta, é porque o fulano de tal tá me devendo dinheiro e ele só tem conta na Caixa Econômica, eu não tenho, eu tenho conta no Banco do Brasil. Será que tem como você receber esse dinheiro, sacar e me dar? Aí eu falo assim, tem como sim, claro, toma aqui minha conta. Aí ele vai e faz a transferência. No momento que ele faz a transferência, vocês concordam comigo que existia um valor dentro da minha conta. Então, teve um ingresso de dinheiro dentro da minha conta. Esse dinheiro é meu? Não, não é meu. Esse dinheiro pertence ao Thiago. Ele está fazendo uma transição dentro da minha conta. Eu posso utilizar esse dinheiro para arcar com todas as minhas despesas corriqueiras do mês?
Não posso, né? Porque esse dinheiro não é meu. Então, se eu fosse fazer uma analogia, eu poderia dizer que essa receita que o Thiago, esse dinheiro que o Thiago pediu para utilizar a minha conta, esse dinheiro seria uma receita, sim, porque todo o ingresso que entra na minha conta, só que é uma receita extra-orçamentária. Então, vamos fazer um paralelo com o orçamento público. Então, assim, todos nós pagamos impostos. Quando eu pago um imposto, a União, o Estado em geral, né, o governo, o Estado, ele tem como, ele vai utilizar esse dinheiro proveniente de impostos para arcar com todas as suas despesas. Então, eu tenho despesa para manutenção dos serviços públicos, eu tenho despesa com servidor, eu tenho despesa com água, eu tenho despesa com diversas outras coisas. Então, os impostos, eles são utilizados para isso. Então, eu posso falar que imposto é uma receita orçamentária. Mas eu não sei se vocês já estudaram isso em algum momento. Na lei de licitações, por exemplo, vou dar um exemplo sobre ingresso extra-orçamentário, né? Receita extra-orçamentária. Tem uma modalidade, não uma modalidade, né? Mas uma ferramenta que se chama calção. É mais ou menos assim. Suponhamos que eu tenho uma empresa e eu sou contratado pelo GDF, por exemplo, para prestar serviços para o GDF. Suponhamos que eu tenho uma empresa de limpeza e eu ganhei uma licitação para prestar serviço para o GDF. No momento em que eu for assinar o contrato, existe um negócio que se chama calção. O que é isso? O Estado, ele vai me cobrar um valor que eu vou deixar reservado caso eu não cumpra com as minhas atribuições. Então, geralmente, se eu não me engano, é em torno de uns 5%, até 5% do contrato. Então, assim, eu ganhei a licitação. Legalmente falando, eu sou obrigado a entregar um percentual desse contrato para a União. Esse dinheiro é da União? Não, esse dinheiro não é da União. Ela está utilizando apenas como calção. Se eu fizer alguma besteira, se eu não prestar o serviço, ela pode aplicar uma penalidade e aquele dinheiro que foi resguardado, né, que foi guardado pela União, aquilo vai ser utilizado para pagar a minha penalidade, para pagar a minha multa. Então, olha só a diferença. Uma coisa é quando eu, Igor, pago um imposto e esse imposto ele vai ser utilizado para pagar as despesas corriqueiras do Estado. Outra coisa sou eu, a minha empresa, depositando um valor a título de calção e esse valor ele não vai ser utilizado para arcar com todas as despesas. Então, esse valor ele só vai entrar para ficar como garantia da minha prestação de serviço, mas a União, o Estado, não vai poder utilizar aquele dinheiro porque aquele dinheiro não é dele, aquele dinheiro pertence à minha empresa. Então, eu posso dizer que a calção, por exemplo, do processo licitatório é considerado uma receita extra-orçamentária. O que significa dizer isso? É todo o recurso que vai entrar nos cofres da União, mas eles não são meus, eles não são da União, eles não são do Estado. Ele só está lá em caráter transitório e ele vai ter que ser devolvido ao seu verdadeiro dono. Então, um exemplo é esse do calção. Outro exemplo é restos a pagar. Eu não vou me alongar muito nisso, nessa questão dos restos a pagar, porque a gente vai ter uma aula específica sobre restos a pagar. Então, talvez, se eu entrar hoje, vai complicar um pouquinho vocês. Mas, é mais ou menos assim, eu até conversei sobre isso nas aulas anteriores com vocês. É mais ou menos assim, suponhamos que eu tenha feito todo o trâmite para fazer o pagamento de uma despesa, mas eu só não consegui pagar em 2019. Então, assim, eu fui lá e fiz licitação de canetas. Recebi as canetas, atestei as canetas, mas no dia que eu fui pagar, já era 31 de dezembro, eu não consegui fazer o pagamento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro referente das canetas, eu vou jogar ele no orçamento de 2020, mas essa receita, esse dinheiro que está entrando no orçamento de 2020, ele não vai ser utilizado para pagar todas as despesas normais, todas as despesas corriqueiras. Esse valor que eu estou jogando, ele vai ser utilizado para quê? Para pagar o fornecedor das canetas. Porque eu só não paguei em 2019 porque não tive tempo hábil para fazer isso. Então, eu posso dizer que receitas vindas de restos a pagar, elas são consideradas receitas extra-orçamentárias, porque eu não posso utilizar ela para fazer uso com as minhas despesas normais. Então, vamos ler a definição. Receita orçamentária são entradas de recursos que o Estado utiliza para financiar os seus gastos, transitando pelo patrimônio do poder público. Então, todo o valor que entra nos cofres do Estado, que o Estado pode utilizar para pagar suas despesas, é uma despesa orçamentária.
Enquanto que a receita, aliás, extra-orçamentária, não integra o orçamento público e constituem passíveis exigíveis do ente. Vocês são turma de ciências contábeis, então vocês sabem o que significa um passivo exigível, né? O que é o passivo exigível? É aquela aba do balanço patrimonial que fica à direita do seu balanço patrimonial, que é o seu passivo. Passivo circulante e passivo não circulante. Esse é o seu passivo exigível. É aquilo que você obrigatoriamente vai ter que devolver ao seu credor, vai ter que pagar ao seu credor. É uma obrigação. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Quando a União, o Estado, pega um dinheiro a título de caução de uma empresa que ganhou o processo de licitação, aquele dinheiro vai entrar no passivo da organização, vai entrar no passivo da União, do Estado. E, em eventual momento, ele vai ter que efetuar a devolução para o dono daquele recurso. Por isso que isso é considerado uma receita extra-orçamentária. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Sim, professor. Então, vamos prosseguir, gente. Opa. Vamos lá. Agora, a gente pode ter uma outra forma de classificar a nossa receita. A primeira, a gente já viu que é receita orçamentária e receita extra-orçamentária. A segunda, e a gente já trabalhou com isso, porque nós estamos estudando também contabilidade tributária, o que é uma receita originária e uma receita derivada. Então, vamos lá, vamos só resgatar esse conceito, porque nós já estudamos isso na unidade 1 de contabilidade tributária. Receita que provém do próprio patrimônio do Estado é uma receita originária. Então, exemplificando, né? Resultante de vendas de produtos ou serviços colocados à disposição do usuário ou da seção remunerada de bens e valores. Em grosso modo, o que é uma receita originária? Receita originária é aquela que se origina da prestação do serviço do Estado, sem que o Estado vai utilizar do seu poder coercitivo, porque o poder coercitivo já é a receita derivada. Então, aqui em cima, por exemplo, eu poderia falar que é o valor que eu ganho com um ticket de metrô, por exemplo. Uma receita originária, eu poderia falar que o que é uma receita originária do GDF? O metrô, por exemplo, ele é porque o metrô, eu não sei se isso foi um exemplo muito bom, vou até apagar isso aqui. Mas é como se fosse assim, deixa eu tentar dar um exemplo. Vou dar o exemplo da Embrapa, por exemplo. A Embrapa, ela comercializa mudas de plantas. Então, quando ela faz uma comercialização de mudas de plantas, ela não está utilizando do seu poder coercitivo, né, de cobrar as pessoas. Se eu, Igor, quiser uma muda de planta da Embrapa, eu vou até lá e vou comprar essa muda de planta. Se o Tiago não quiser comprar, se o Carlos não quiser comprar, ele não precisa ter esse sacrifício financeiro. Então, essa receita originária, ela vai se originar de uma prestação do serviço do Estado, né? O Estado está explorando a atividade econômica, né? Como se fosse uma empresa normal. Enquanto que a receita derivada, ela vai a receita obtida pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva, que é o caso da arrecadação de multas e tributos. Então, alguém gostaria de pagar tributo? Não, né? Ninguém gostaria de pagar tributo. Por que você paga? Porque o Estado te obriga a pagar, né? Ele tem ferramentas coercitivas para fazer com que nós paguemos os tributos. Se eu não pagar o IPVA, por exemplo, eu fico suscetível a ter o meu carro apreendido, porque é uma forma de coercitivamente o Estado obrigar o pagamento. Então, a receita derivada, ela nada mais é do que a imposição do Estado para arrecadar uma grande parcela da sua fonte de recursos, como a gente já viu na nossa aula de contabilidade tributária. Então, essa é a diferença. Receita originária é que se origina da exploração do serviço do Estado, enquanto que receita derivada é aquela que se origina, né, da coercitividade, né, do Estado te impor o pagamento de tributos. Então, vamos continuar. O que é mais importante para a gente vai ver duas coisas que são primordiais no estudo da receita. Uma a gente vai ver hoje, que é a classificação da receita, e na próxima aula nós vamos ver principalmente as etapas de uma receita. Então hoje a gente vai trabalhar com as classificações da receita. Então vamos lá, o que é essa classificação da receita? A classificação da receita, a exemplo do que ocorre na despesa, da mesma forma que a gente vai ensinar na receita, a gente também tem a despesa,
é de utilização obrigatória por todos os entes da federação, sendo facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas necessidades. Sobre o assunto, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios, que a gente vai ver agora. Então, é mais ou menos assim, eu vou utilizar aqui primeiro. Se eu fosse perguntar a vocês, como que você acha que a Receita Federal, por exemplo, ela identifica o Igor? Como que ela vai identificar o Carlos, o Thiago, o Davidson? Como que o Estado nos identifica? O Estado nos identifica através do CPF, né? É um número que é composto por 11 números. E olha que interessante, eu não sei se vocês sabiam, mas o antepenúltimo número do seu CPF, ele é dado a você de acordo com o estado que foi emitido o CPF. Então, por exemplo, o meu CPF, o antepenúltimo número dele é o número 1. Então, isso significa que o meu CPF foi emitido no estado do DF. Então, isso é uma forma todos os outros números, eles são distribuídos de forma aleatória. Só que o antepenúltimo número, ele é distribuído de acordo com o lugar de emissão do CPF. Por que eu estou falando isso? Porque o CPF é utilizado para o Estado em geral, para o governo, conseguir, né, fazer o controle das pessoas, para ele conseguir fazer a classificação das pessoas, né, para ele conseguir, digamos de certa forma, para ele conseguir saber quem é o Igor, né. Então, o CPF ele é um número único e faz com que o Estado consiga identificar. Por que esse exemplo que eu utilizei, eu resolvi falar ele agora? Porque é o seguinte, a classificação da receita é como se fosse o CPF da receita. É basicamente isso. Eu trouxe um exemplo. Se você olhar o orçamento da União, você vai ver um número gigantesco vindo de imposto sobre a renda da pessoa física, que é um imposto de ordem da União, a União que tem a competência de captar o imposto de renda de pessoa física e jurídica, e vai estar lá, imposto, porque quando você pega o orçamento, não está lá escrito imposto sobre a renda da pessoa física, vai ter esse código aqui. Então, esse código, ele existe para quê? Esse código existe para identificar todas as fontes de receita que estão entrando dentro do orçamento do Estado. Então, é importante que nós saibamos o que cada itemzinho aqui, ó, significa. Então, eu tenho 5 classificações regulares, né, da minha receita. Então, aqui no caso da imposto sobre a renda de pessoa física, na imposto de renda, eu tenho 111-30111. Então, esse é o CPF do imposto de renda, da receita que está entrando nos cofres do Estado a título de imposto de renda. Então, a gente vai estudar o que cada número desse aqui significa. Então, olha só. Como o exemplo que eu dei aqui para vocês. O legal da gente ter estudado contabilidade tributária é que tem alguns conceitos que vocês que está bastante fresco na cabeça de vocês, né? Então, isso aqui, como eu disse a vocês, é o imposto de renda. Então, o imposto de renda é considerado um recurso, né? Uma receita que está entrando nos cofres da União. Todos os meses entra uma porrada de dinheiro nos cofres do Estado a título de imposto de renda. Todos os meses, né? Todos os meses as empresas, elas são obrigadas a fazer o recolhimento do imposto de renda. Então, todos os meses eu tenho receita entrando no cofre do Estado a título de imposto de renda. Então, vamos lá. O primeiro vai me mostrar se isso é uma receita corrente ou uma receita de capital. A gente vai estudar tudo isso. O segundo vai me mostrar que isso é vindo de imposto, taxas ou contribuições de melhoria. Aí eu não sei se vocês já estão conseguindo identificar, mas o objetivo disso aqui é eu conseguir discriminar cada vez mais essa receita. Então, vamos continuar. O terceiro ele me diz que isso é um imposto. A próxima, ele já vai me explicar que é um imposto sobre a renda de pessoa física. Se fosse imposto de renda de pessoa jurídica, esse código já seria diferente. Se fosse imposto sobre o patrimônio, por exemplo, o patrimônio urbano, o IPTU, já seria um código diferente. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer? Que esse 111, até aqui, desses 3 primeiros aqui, receita corrente, imposto, taxa e contribuição de melhoria e o imposto,
a receita de todos os impostos vão começar exatamente dessa forma. Então, o IPTU vai ser assim, o IPVA vai ser assim, o ICMS vai ser assim, todos os impostos, taxa, todos os impostos vão ser exatamente dessa forma. Em que momento que eu vou conseguir distinguir o que é IPTU, o que é IPVA, aqui no desdobramento para identificação de peculiaridades, que é justamente isso aqui, ó. Então, o que é essa classificação da receita? É um código que ele é utilizado para que a gente consiga identificar e discriminar o que cada recurso desse está fazendo, de onde veio cada recurso desse do Estado. Então, eu batendo o olho, eu já posso identificar, ó, isso aqui é uma receita corrente. Só para dar um exemplo, aqui na categoria econômica, que é o primeiro item da classificação da receita, eu tenho 2 números. Na verdade, eu tenho 4, mas o que interessa para a gente são apenas 2, né? 1 e 2. Eu sei que se for 1, é receita corrente. Se for 2, é receita de capital. O que significa essa receita de capital? Pode ter sido um empréstimo, pode ter sido uma venda de um imóvel, uma venda de um carro da polícia, por exemplo. Então, eu sei que esse recurso veio de recurso de capital. A gente vai trabalhar daqui a pouco todas essas classificações aqui, fiquem tranquilos. Mas a primeira coisa que eu queria mostrar, como um apanhado geral, é como que funciona essa classificação. Então, vamos continuar. E, por último, o tipo, que eu tenho até 8 tipos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso me mostra que isso aqui é uma despesa regular, né? Então, o que eu sei disso? O que é uma receita corrente? Que isso é um imposto de renda de pessoa física, e eu sei que isso aqui, pelo fato de ser o número 1, é uma receita regular. Não houve atraso, não estava inscrito em dívida ativa, não estava inscrito nada disso. Foi um pagamento normal de um imposto. Porque se poderia ser o IPVA aqui, por exemplo, eu poderia ter atrasado o IPVA e poderia ter pago multa. Como que o Estado vai analisar se aquele valor ele veio do pagamento efetivo do IPVA ou ele veio de alguma multa, por exemplo? Se meu nome já estava na dívida ativa. Então, são várias minúcias, né, várias nuances que eu tenho que saber sobre a classificação da receita. Uma coisa que a gente já chegou a trabalhar, né, um pouquinho na unidade 1, a gente viu que o orçamento ele é composto pela previsão das minhas receitas e fixação das minhas despesas. Então, antes de eu mostrar para o mundo, né, mostrar para o Brasil, para todos os meus parlamentares, onde eu vou gastar, onde eu vou falar o que vai ser a minha despesa, eu tenho que mostrar de onde estão vindo esses recursos. Então, isso aqui é de extrema importância, né? Então, assim, contabilidade aplicada ao setor público é fundamental, principalmente. Aqui a gente, para quem almeja explicitamente ficar no mercado privado, isso aqui você vai ter muito pouco aplicabilidade. Vocês vão ver que algumas coisas se parecem e batem muito com a contabilidade privada. Mas quem quer entrar no serviço público, quem quer trabalhar para o Estado, isso aqui é importantíssimo. De 2 formas, né? Primeiro, para você conseguir ingressar no serviço público através de um concurso. E segundo, isso aqui no dia a dia, porque isso aqui faz todo o sentido no dia a dia, né? Principalmente para quem trabalha junto ao orçamento, a execução e planejamento do orçamento. Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, pessoal, vamos conversando, vamos falando. Negócio que eu preciso que vocês deixem mais ou menos na cabeça de vocês são essas classificações aqui. Categoria econômica, origem, espécie, principalmente essas 3. Essas 3 são as mais importantes, tá bom? E desdobramento para identificação de peculiaridades e, por último, tipo. A gente vai desdobrar sobre todos esses tipos aqui, todas essas classificações da receita na aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro código vai ser o número 1, 2, 6 ou 7. 7 ou 8, aliás. Mas o que interessa para a gente são esses 2, né? 1 e 2. Então, o primeiro código que eu vou identificar em toda a receita vai vir 1 ou 2. Então, o que significa esses 2 códigos? Receita corrente e receita de capital. Vamos ver o que compõe a receita corrente? Receitas tributárias e de contribuições, receitas patrimonial, agropecuária, industrial ou de serviços, outras receitas e recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinadas a atender despesas classificáveis em despesas, atender despesas classificáveis e despesas correntes. O que significa isso?
A União fez um convênio com o DF e passou o dinheiro para o DF. Então, você concorda que esse dinheiro vai entrar no orçamento do DF? Então, como é que vai funcionar? Se for para uma despesa corrente, vai ser o número 1. Se for para uma despesa de capital, vai ser o número 2. A gente vai entender o que significa cada um desses, tá bom, pessoal? E receitas de capital é realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, conversão em espécie de bens e direitos, recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Então, a União, através de um convênio, deu dinheiro para o DF, esse dinheiro que a União está repassando para o DF vai entrar no orçamento do DF. Então, no primeiro, no primeiro dígito, né, da classificação da receita, vai ser 1 se for para pagamento de despesa corrente e 2 se for para despesa de capital. E, por fim, superávit do orçamento corrente. Então, vamos lá. Vamos começar distinguindo essas duas receitas. Se eu fosse falar assim para vocês, suponhamos a seguinte coisa. O que é uma receita corrente do Igor? O que é a minha receita corrente? A minha receita corrente é o meu salário. Então, é tudo aquilo que tem a propensão de me fazer mais rico, que eu consiga aumentar o meu patrimônio. Então, eu posso dizer que todo o valor que entra na minha conta, que consegue me fazer mais rico, é uma receita corrente. Aí você faz a seguinte pergunta, mas existe algum exemplo de dinheiro que está entrando na minha conta que não está me fazendo mais rico? Eu não sei se você chegou a pensar nisso, mas pensa comigo, olha só. Vamos lá. Balanço patrimonial, aqui é o meu ativo. Imagine só que eu tenho lá no meu imobilizado a conta de automóvel 50 mil reais. Eu tenho um carro no valor de 50 mil reais. Eu pego e vendo esse carro. Eu vendi esse carro, você concorda comigo que eu vou ter que abater a conta de automóveis, né, lá no meu imobilizado e vai entrar dinheiro no caixa. Entrou 50 mil reais no caixa. Agora, a pergunta que eu vos faço, e eu queria que até vocês participassem agora, que alguém me respondesse. Essa transação me fez mais rico? O que vocês acham? Como repetir de novo? Só para situar. Claro, repito sim. Olha só, a minha empresa, ela está vendendo um carro, né? Eu tenho a conta lá de automóveis, que está lá de 50 mil reais. Eu pego esse automóvel e vendo. No momento que eu faço isso, esses 50 mil reais vão entrar no meu caixa. Essa transação me fez ficar mais rico? Não. Não, porque ele já vende. Ativo. Como é que é? Não entendi. Vai continuar sendo um ativo, só que só mudou a liquidez dele. Ele saiu da conta de veículo e passou para a conta caixa. Exatamente. Exatamente isso. O que vocês três, né, o Thiago, o Davidson e a Marielle, responderam um sonoro não ao mesmo tempo, vocês estão todos corretíssimos. Nesse momento, eu não estou ficando mais rico, eu só estou trocando a categoria do meu ativo. Para o Estado é a mesma coisa. Se o Estado fizer uma venda de um ativo, por exemplo, ele está ficando mais rico? Não, ele não está ficando mais rico. Mas no momento que o Estado recolhe impostos, ele está ficando mais rico? Sim, ele está ficando mais rico. Então, a analogia que eu poderia fazer para o meu orçamento particular é: o meu salário me faz ficar mais rico. Então, o salário é uma receita corrente. Enquanto que, se eu pego o meu carro e vendo o meu carro, isso me fez ficar mais rico? Não, isso não me fez ficar mais rico. Eu só estou trocando o valor do meu ativo. Então, isso é uma despesa de capital. Então, vamos voltar para as receitas correntes. Receitas tributárias e de contribuições. A gente já trabalhou com isso, né? Tributos e contribuições, né? Os impostos e contribuições. Receitas que vêm da exploração patrimonial, agropecuária ou de prestação de serviço. Tudo isso está fazendo com que o Estado fique mais rico. Aqui eu tenho a receita derivada e aqui eu tenho a receita originária. E no final a União, né, repassando o dinheiro para os estados e para os municípios, né? Então vai depender onde vai ser aplicado esse recurso. Se for na despesa corrente,
isso significa que é uma receita corrente. Se a União for passar um dinheiro para o DF comprar um item de capital, eu sei que essa receita vai entrar nos cofres do GDF a título de receita de capital. Tá dando para entender, pessoal? Tá ficando claro isso? Tá sim, professor. Tá. Então vamos continuar. Então vamos prosseguir, né? Então essas são as minhas receitas correntes. Receita de capital, eu tenho 4 tipos. O primeiro, realização de recursos financeiros ou oriundos de constituição de dívida. Então, significa dizer que qualquer tipo de empréstimo, ele é considerado uma receita de capital. Então, empréstimo é receita de capital. Para o Estado pegou emprestado dinheiro, é receita de capital. Prosseguindo, conversão em espécie de bens e direitos. O DF, o Estado, ele vendeu o seu patrimônio, é considerado uma receita de capital. Aquele exemplo que eu havia dado, né? A União passou dinheiro para o DF comprar carros, ambulâncias, por exemplo, o Corpo de Bombeiro. Isso vai entrar como uma receita de capital, porque compra do imobilizado, né, é uma despesa de capital. Então, se o dinheiro veio com o objetivo de ser aplicado numa despesa de capital, então, obrigatoriamente, essa receita vai entrar nos cofres do DF como receita de capital. E, por último, superávit do orçamento corrente. É mais ou menos assim, suponhamos que o orçamento corrente, né, de receitas correntes, é de 20 bilhões, só que eu tenha gastado apenas 19 bilhões. Então, eu tive um lucro, digamos assim, de 1 bilhão. Essa receita, essa sobra que eu tive no orçamento do ano anterior, vai entrar como uma receita de capital. Então, superávit, o que sobrou do orçamento do ano anterior, nesse ano corrente, entra como receita de capital. Só lembrando, pessoal, eu já vou adiantar, mas para ficar um pouco claro na cabeça de vocês, despesa corrente são aquelas despesas que o Estado tem, que ele vai ter todos os meses, digamos assim, né? É para o seu custeio natural, enquanto que uma despesa de capital é para algo para o incremento do seu ativo, digamos assim. Então, se o Estado constrói um hospital, despesa de capital. Se o Estado paga os seus servidores, despesa corrente. Se o Estado faz uma reforma no Mané Garrincha, despesa de capital. E assim vai, tá bom? Então, o porquê que é importante a gente já começar a tratar sobre isso? Porque as receitas correntes, elas vão ser aplicadas onde? Nas despesas correntes. E as receitas de capital vão ser aplicadas onde? Na despesa de capital, tá bom? Eu não posso fazer essa mutação, né? Pegar despesa corrente e aplicar arbitrariamente em despesa de capital e vice-versa. Então, vamos prosseguindo. Lembrando que a minha receita orçamentária ela é composta por vários números. O primeiro número da minha receita orçamentária vai ser 1 ou 2. Vai ser receita corrente ou receita de capital. Sem sombra de dúvidas, a maior fonte de receitas do Estado é a receita corrente, né? Por quê? Porque é onde estão os meus impostos. Então, vamos prosseguir. Agora, olha que interessante. Vocês vão ver que a classificação da receita é para cada vez mais discriminar a minha receita, né? É para eu conseguir enxergar de onde está vindo esse recurso. Então, a minha primeira categoria é a categoria econômica. Vai me dizer se a minha receita é corrente ou de capital. Se ela for corrente, ela vai ser impostos, taxas ou contribuições de melhoria. Segundo dígito, contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviço, transferência corrente ou outras. Então, imagine só a seguinte situação. A Embrapa está vendendo mudas, por exemplo. Vai ser uma receita corrente. Então, qual que é o segundo dígito? A origem, uma receita agropecuária, número 4. Então, eu cada vez vou discriminar mais e mais e mais a minha receita, a ponto de, quando eu bater o olho no CPF da receita, eu consigo identificar mais ou menos de onde veio esse recurso. Então, se for um imposto, taxa ou contribuição de melhoria, o número 1. Então, se for um imposto de renda, aqui não vai ser 4, vai ser o número 1. Se for, por exemplo,
receita de algum serviço vai ser número 6. E assim sucessivamente. Se eu tiver uma receita de capital, ela vai começar com o número 2. Se for porque eu vendi um bem da União, por exemplo, vai ser 2, 2. Se for um empréstimo, 2, 1. E assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá, receitas correntes. O que pode ser uma receita corrente? Pode ser um imposto, taxa, contribuição de melhoria, pode ser receita com contribuições. Lembra daquela corrente pentapartite que a gente estudou em contabilidade tributária? Tributo ele pode ser considerado imposto, taxas, contribuição de melhoria, contribuições, né, contribuições especiais e, por fim, empréstimo compulsório. Então, as 3 primeiras categorias dos tributos é o dígito número 1. Qualquer outro tipo de contribuição, número 2. Se for uma receita, lembrando que tudo isso aqui é receita derivada, essas duas aqui são receitas derivadas, enquanto que tudo aqui para baixo vai ser receita originária. O Estado está prestando algum serviço para você e por isso que você está pagando o Estado por isso, tá certo? E na despesa de capital é o mesmo princípio, o mesmo raciocínio. Operação de crédito é empréstimo ou financiamento. Alienação de bens, venda de bens, amortização de empréstimo. Isso não é muito comum de acontecer, mas suponhamos que o Brasil esteja emprestando dinheiro para alguém. Quando o Brasil empresta dinheiro para alguém e esse alguém faz o pagamento do empréstimo em si, né? Não dos juros e serviços da dívida, mas do empréstimo em si, eu tenho uma receita de capital. Transferências de capital, aquilo que a gente viu, né? A União está enviando dinheiro para o DF, então isso vai ser o número 4. E outras receitas de capital. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Tá sim, professor. Tá sim, professor. Ótimo. Qualquer coisa, pessoal, podem perguntar. Isso aqui é uma das matérias. Eu sempre gostei muito de orçamento público. Eu trabalhei um tempo em orçamento público e eu via a dificuldade que as pessoas têm em compreender orçamento público. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, parem, perguntem. Tiver uma dúvida aleatória, né, sobre o dia a dia em cima de orçamento público, pode perguntar. Tá bom? Então, vamos lá, né? Primeiro, categoria econômica, receita de capital ou corrente. Depois vai para o segundo dígito, origem. E o terceiro, eu estou cada vez mais... Aliás, vamos continuar desculpa, vamos continuar na origem aqui, né? Então, como vocês viram... Deixa eu voltar aqui novamente, calma aí. A minha origem, ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Eu tenho 8 categorias, né, da minha origem da receita, na receita corrente, e 5 categorias na receita de capital. Então, vamos trabalhar rapidamente o que cada uma dessas significa, né? O bom é que eu não vou precisar entrar muito a fundo nisso aqui, porque a gente já trabalhou nisso em contabilidade tributária, mas vamos lá. Receita corrente, número 1, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, imposto é tudo aquilo, né? Vamos ler o conceito, né? Cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, imposto é aquela prestação, não é nem uma prestação, né? Mas é uma imposição do Estado por conta de uma existência de um fato gerador. Você tem um imóvel, IPTU em cima de você. Você tem renda, imposto de renda em cima de você. Você deu razão à circulação de mercadoria, ICMS em cima de você. Você tem o carro, IPVA em cima de você. Taxas. Taxas aqui eu já tenho a contraprestação do Estado. Então você foi lá e teve que pagar, e você solicitou que o Corpo de Bombeiro fosse fazer uma verificação no seu estabelecimento para te liberar para você funcionar. Então você tem que pagar uma taxa de alvará. O Corpo de Bombeiro vai lá, faz uma perícia e vê se está tudo certo. Você está pagando por essa prestação desse serviço, né? O poder de polícia. E, por fim, as contribuições de melhoria. Só relembrando o que é uma contribuição de melhoria, na frente da minha casa eles constroem uma praça. E o governo gastou R$500 mil para construir essa praça. É justo que o Carlos, que mora longe de mim, pague essa praça? Não é tão justo assim. Então, a contribuição de melhoria serve justamente para isso.
Se o meu imóvel tiver sido valorizado por conta da construção dessa praça, então o Estado pode falar assim, não, peraí, o Igor está tendo muito benefício por conta da construção dessa praça. Então, vamos dividir isso aqui, né? Então, se o meu imóvel valia 10 mil reais, agora vale 11, então eu posso cobrar até R$ 1.000, né? A valorização do imóvel dele para arcar com a construção dessa praça. Então, essas receitas vão entrar como código 1. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, código 1. Vamos prosseguir. Contribuições especiais. Contribuições sociais, né, o INSS, dentre outras, COFINS, entre outras, contribuições especiais vão entrar como código 2. Contribuições econômicas, como a CID combustível, entra como código 2. Contribuição de serviço de iluminação pública, o que é isso? É a taxa de iluminação pública, né? A TIP, que vem na sua conta de energia, entra nos cofres do Estado, né, do DF, como código 2. E de categorias de interesse de categorias profissionais econômicas, né? São o dinheiro que vai para o SESC, Senai, tudo isso entra como código 2. Então, todo o recurso que está entrando dentro do Estado, eu vou primeiro falar que é o código número 1. Por que é o código número 1? Receita corrente. Depois é o código de 1 até 9. No caso específico, se for uma CID combustível, você foi lá e comprou gasolina para colocar no seu carro. Você está pagando CID combustível. O dinheiro que vai entrar nos cofres do Estado vai vir com o código número 2. E assim em diante. Agora, os códigos 3 a 7, patrimonial, agropecuário, industrial e de serviço. Então, eu passei um pouco mais rápido nesses dois primeiros, justamente porque a gente já trabalhou em contabilidade tributária, tá bom? Então, vamos prosseguir. Receita patrimonial corresponde ao ingresso proveniente de rendimentos, eu não estou me desfazendo do meu patrimônio, ao ingresso proveniente de rendimentos sobre o investimento do ativo permanente, de aplicações de disponibilidade em operações de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes. Então, suponhamos, a União tem diversos apartamentos funcionais, Então, digamos que é o seguinte, digamos que hoje eles consigam aprovar uma lei que a União possa alugar esses apartamentos funcionais. Então, vai ser um rendimento, né, um valor, uma receita que está entrando nos cofres do Estado, mediante o quê? Mediante a exploração do seu patrimônio. Então, se eu vou lá e alugo um apartamento funcional da Marinha, todo mês eu vou depositar, né, vou pagar uma GRU, vou depositar uma grana na conta do Estado. Esse dinheiro vai entrar lá, 1,3. Receita de capital, receita corrente e a origem número 3. O que é essa origem número 3? Receita patrimonial. Então, é um dinheiro que está entrando nos cofres do Estado, né, advindo de uma exploração do patrimônio. A União foi lá e comprou R$1 milhão de CDB do Itaú. Então, o rendimento que eu tiver disso vai vir como receita patrimonial. Eu estou usufruindo financeiramente, né, do ativo da organização, do ativo do Estado, por exemplo, né? Então, essa grana que vai entrar nos cofres do Estado entra como código 3. Código 4, receita agropecuária, decorre da exploração econômica por parte do ente público de atividades agropecuárias. Então, hoje a gente quase não tem mais isso, né? Mas suponhamos que a União tivesse uma estatal que vendesse boi, por exemplo, comercializasse bovinos. Então, vender um boi vai entrar lá 1,4, receita agropecuária. As mudinhas lá que a Embrapa vende, receita agropecuária. Então, vai entrar classificado como uma receita originária, né, que está vindo através da exploração do patrimônio do Estado. Então, vai entrar com 1,4. Receita industrial, proveniente de atividades industriais exercidas pelo ente público. Então, o ente público tem uma indústria, vai entrar como 1,5. Então, todas as receitas que entrarem nos cofres do Estado, através da exploração industrial do ente estatal, entra como 1,5. E, por fim, receitas de serviço.
proveniente da prestação de serviço. Um detalhe que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, pessoal. Receita pública por exemplo, eu acho que eu até coloquei isso aqui embaixo. Deixa eu ver. Eu entrei aqui, eu acho que vai ficar mais fácil eu explicar por aqui. Então vamos lá, olha só. Porque pensa comigo. O Estado, Brasil, ele foi lá e emprestou dinheiro, a União emprestou dinheiro para o GDF. Então aqui, a União enviou recurso para o DF. Empréstimo de recurso para o DF. Então, o DF, todos os meses, vai pagar o empréstimo. Então, olha que interessante. Recebimento do principal do empréstimo concedido. Então, suponhamos que o DF esteja pagando o empréstimo, não é somente os juros. E quando você compra um carro, eu tenho um carro financiado. Então, suponhamos que a minha prestação seja R$ 1.500. Desses 1.500, R$ 1.000 é para abater o meu empréstimo e R$ 500 é a título de juros. Então, mesma coisa aqui, trazendo para essa relação DF e União. União emprestou o dinheiro para o DF. Então, o valor que está entrando nos cofres da União, né, o DF todo mês está pagando a União um valor. Esse dinheiro que está entrando nos cofres da União vai entrar de que forma? Dessa mesma forma que eu estou explicando aqui. Se for para pagar o montante principal, é uma receita de capital. Então, vai ser o número... Eu errei aqui, né? Receita de capital é número 2. Então, receita de capital número 2, a origem, amortização de empréstimo. Agora, se forem os juros desse empréstimo, é uma receita corrente. Então, juros é uma despesa, é uma receita corrente. Então, aquele valor que a União está ganhando a título de juros é receita corrente. Então, se for empréstimo, é uma receita de serviços. Se for um rendimento num CDB, por exemplo, num LCA, não que a União faça isso, mas se ela fizesse, seria receita patrimonial. Então, deixa eu voltar aqui em cima, que juros de empréstimo é uma receita de serviços. Que serviço seria esse, Igor? O serviço de empréstimo. A União está emprestando dinheiro para alguém, ela não vai fazer isso de graça, ela vai receber um valor em troca, logo, esse valor que ela receber em troca vai ser receita de serviços. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma atividade. Então, caso surjam algumas dúvidas no momento da atividade, me manda uma mensagem que a gente vai conversando, tá bom? Então, vimos todas as origens da receita corrente, né? Impostos, contribuições de melhoria, contribuições, as receitas originárias, né? Que elas são vindas, né? Que elas entram nos cofres do Estado através, né, da exploração do patrimônio, né? A exploração industrial, agropecuária e de serviços. E agora vamos ver as receitas de capital. Eu tenho 3 tipos de receita de capital, as mais comuns, né? Empréstimo, provenientes da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos, financiamentos internos e externos obtidos juntos a entidades estatais ou privadas. Então, suponhamos o seguinte, eu entro lá no site do Tesouro Nacional e vejo lá um título Selic, não, vou colocar o Tesouro 2024, por exemplo, vai ser daqui 4 anos. Então, eu vou lá e compro R$1.000. Eu, Igor, fui lá e comprei R$1.000 do Tesouro 24. É um título da União que vai voltar para mim em 2024. Então, está dando para entender que eu estou emprestando dinheiro para o Estado? Esse dinheiro, esses meus R$1.000 que eu estou comprando de títulos do Estado, está entrando dinheiro nos cofres do Estado, não está? Então, se é um ingresso de recurso, é uma receita. É uma receita orçamentária? Sim. É uma receita corrente ou de capital? De capital. E qual vai ser a origem dessa receita? Operações de crédito, número 1. Então,
as operações de crédito é quando a União ela coloca títulos da dívida pública ou ela contrata, de uma outra forma, empréstimos e financiamentos internos ou externos. Então, o GDF, ele pegou o empréstimo com a União. Esse dinheiro que a União está emprestando para o DF vai entrar nos cofres do DF? Vai, né? Vai entrar de que forma? Número 2, porque é uma receita de capital, e o número 1, porque é uma operação de crédito. Tá certo? Alienação de bens provenientes da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente. Então, a União foi lá e vendeu um terreno que ela tem. Vai ser uma receita de capital número 2.2. A Terracap começou a fazer venda de vários lotes que o DF tem aqui em Brasília. 2.2, né? Uma receita de capital. O Estado está ficando mais rico com receitas de capital? Não, ele não está ficando mais rico. Ele só está trocando, né, a qualidade do seu patrimônio. Só isso. Só apenas isso. Então, a alienação de bens, todas as vezes que o Estado vender seus bens móveis ou imóveis, essa receita vai vir como receita de capital e alienação de bens. E, por fim, a amortização de empréstimos. Mais uma vez, né, voltando ao slide anterior, quando alguém paga o valor principal, o montante, quando está abatendo o valor, é amortização de empréstimo. No empréstimo, numa prestação de empréstimo, eu tenho os juros, todo empréstimo eu tenho os juros e o montante principal. Então, se for montante principal, é amortização de empréstimo de receita de capital. Se for juros, receita corrente, vai vir como número 1, receitas e receita de serviço 1.6, tá bom? Olha a diferença então, pessoal. Se vocês se depararem com alguma situação em que esteja falando que o pagamento é do montante principal, é uma receita de capital, vai entrar como 2.3. Se for pagamento de juros, né, o Igor está pagando juros de um empréstimo que ele tinha tomado com a União, vai ser 1.6. Então, são duas coisas diferentes, né? Então, o recurso está entrando nos cofres do Estado, mas são recursos vindo de situações diferentes. Então, é interessante que a gente saiba classificá-los. Então, vamos continuar. Espécie. Então, a gente já viu, por exemplo, se for um imposto, um IPTU, por exemplo, número 1, significa que isso aqui é uma receita corrente. Aí, de novo, número 1 significa que isso aqui é imposto ou contribuição de melhoria ou taxa. Mas eu quero saber o que é isso. O que significa isso? Eu vou no terceiro dígito, o dígito da espécie. É o nível de classificação vinculado à origem, composto por títulos que permitem qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos de tal receita. Por exemplo, dentro de origem contribuições, podemos identificar as suas espécies, tais como contribuições sociais, contribuições econômicas, contribuições de entidades privadas e serviços sociais e formação profissional. Então, é só uma discriminação a mais, né? Estou detalhando a mais de onde está vindo esse recurso. Quer ver? Eu trouxe uma tabela resumo. Eu vou até colocar isso no portal, tá, gente? Existe um manual técnico de orçamento, né? MTO, todos os anos, o planejamento, né? O Ministério da Economia, eles publicam esse MTO. Eu vou postar isso lá no portal. São várias informações muito técnicas. É interessante que vocês deem uma olhada, né? Para vocês se aprofundarem no conhecimento. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Mas é interessante que vocês deem uma olhadinha. Nesse MTO, eu não sei se está ficando claro para vocês enxergarem aí, depois eu posso mandar essa foto no grupo também. Eu tenho aqui as origens e espécies das principais receitas, de todas as receitas correntes. Então, olha só, imposto. Então, o primeiro código, número 1 é uma receita de capital. O segundo código, número 2, eu sei que vai ser imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Agora, o terceiro código, que vai ser a espécie, se for imposto, número 1. Se for taxa, número 2. Se for contribuição de melhoria, número 3. Então, o primeiro código, se é receita de capital,
Manual Técnico de Orçamento. Isso que significa MTO, tá bom? Eu vou abrir depois, Manual Técnico de Orçamento. Inclusive, eu estou até com ele aberto aqui no meu computador. Acho que já fechei. Manual Técnico de Orçamento. Eu vou postar no portal depois. Ele tem uns 100 e tantas páginas e a gente consegue ver todas as receitas e as despesas, né? O significado de todos os códigos, tá bom? Pessoal, eu não espero que vocês decorem esses códigos. Eu só quero que vocês entendam o que eles significam, tá certo? A gente vai fazer uma atividade, vai ficar um pouco mais claro para vocês, porque é um pouco mais prático. Mas eu só espero que vocês entendam o que esses códigos significam, né? Que quanto mais para frente eu estou indo nos códigos, eu estou detalhando cada vez mais a minha receita. Isso aqui é o básico para a gente. Então, vamos pular, por exemplo. Acho que esse aqui é o melhor exemplo, mas vamos ver aqui embaixo. Número 1, receita de capital, receita corrente, né? Aí o número 3, eu sei que é uma receita patrimonial. Agora, olha só. Se for exploração do patrimônio imobiliário do Estado, vai ser o número 1. Se for valores mobiliários, se eu estou comprando um título no mercado, valor número 2. Delegação de serviço público mediante concessão, permissão, autorização ou licença. Então, uns anos atrás, a União ela fez concessão de vários aeroportos do Brasil, né? Entrou dinheiro no cofre da União? Entrou. É uma receita de capital? Não, é uma receita corrente, né? Porque é a exploração do patrimônio do Estado. É uma exploração do patrimônio do Estado, né? Através do serviço de concessão, permissão e autorização. Quando a União concedeu a uma empresa a utilização, né, dessa BR, Brasília-Goiânia, essa empresa, ela faz pagamentos à União. Então, esse pagamento vai entrar de que forma? Uma receita corrente, número 1, receita que está vindo da exploração patrimonial, número 3, e número 3 novamente, porque é delegação de serviço público mediante concessão, permissão, autorização e licença. Tá certo, pessoal? E assim sucessivamente. Eu não vou passar em cima de todas, porque o que eu espero de vocês não é que vocês decorem esses números, que é impossível decorar esses números. Nem quem trabalha diariamente com isso aqui você consegue decorar. Você consegue decorar principalmente categoria econômica e origem, né, que é receita de capital e receita corrente, e a próxima que é a origem. Né? Isso é um pouco mais fácil de você lembrar, mas depois disso é impossível que você se lembre. Mas o que eu quero que você saia daqui entendendo é quanto mais para frente eu vou no meu código, mais detalhada a minha receita fica. Então, primeiro, receita de capital ou receita corrente. Segundo código, essa receita é vinda de imposto, vinda de contribuição especial, é vinda da exploração econômica do patrimônio, exploração econômica do setor agropecuário, do industrial, de serviço. Então, é isso que eu preciso que você entenda. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguindo. A espécie agora das receitas de capital. Então, vamos lá. Primeiro dígito, categoria econômica, receita corrente ou de capital. De capital, todas serão número 2. Segundo, vai ser a origem. Se for uma operação de crédito, número 1. Se for alienação de bens, você apaga, número 2. Se for uma amortização de empréstimo, número 3. Mas vamos colocar aqui que é uma venda de um ativo da União. Então, receita de capital é uma receita vindo de uma alienação de bens, é a origem. Qual que é a espécie? O próximo código. Alienação de bens móveis, alienação de bens imóveis ou alienação de bens intangíveis. A União está vendendo uma marca, por exemplo, né? Então, não. A União está vendendo um terreno. Então, é uma alienação de bens imóveis. Então, vai ser 2.2.2. Então, categoria econômica, origem e espécie, ok. A gente já conseguiu identificar basicamente de onde, a grosso modo, o recurso está vindo. Mais para frente, a gente consegue ver um pouquinho mais de discriminação, né? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Categoria econômica, origem e espécie? Sim, professor, deu sim. Ótimo. Então, vamos prosseguir. Quarto, quinto, sexto e sétimo dígito, né?
onde que a gente está aqui já, ó. Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita. Então, deixa eu subir mais um pouquinho. Vamos lá. Foram reservados 4 dígitos para desdobramento com a finalidade de identificar peculiaridades de cada receita, caso seja necessário. É quase sempre necessário que a gente aprofunde mais, né, na receita orçamentária. Então, como a gente viu aqui, olha só, isso aqui é o imposto de renda de pessoa física. Imposto de renda é uma receita corrente, número 1. Próximo é imposto, a gente sabe que é o imposto, taxa ou contribuição de melhoria, número 1 de novo. A gente sabe que lá na minha espécie é novamente um imposto. Vamos só voltar na espécie, só para a gente verificar. Olha aqui, imposto, número 1. Número 1 da minha origem, né? Imposto, taxas e contribuições de melhoria. E número 1, que é uma receita corrente. Então vamos voltar. Agora, é um imposto, é uma receita corrente. Essa receita corrente, da sua origem, é um imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Eu já sei que é um imposto. Agora eu tenho vários impostos. A gente estudou imposto, a gente sabe que temos vários impostos. Onde que eu vou identificar que tipo de imposto que é isso? No desdobramento para identificação de peculiaridades da receita. Aqui que eu vou saber se é um imposto de renda de pessoa física, se é um imposto de renda de pessoa jurídica, se é um IPTU, se é um IPVA, se é um ICMS, se é um ISS. É aqui que eu vou identificar o que é essa receita. Então, no desdobramento, eu já venho direto aqui e já vejo que raio significa essa minha receita. Então, o desdobramento para identificação de peculiaridades da receita é para isso. Tem algumas receitas que não vão vir nada, que vai vir tudo zerado. Mas a maior parte das receitas, por elas serem receitas derivadas, né, que são derivadas do poder coercitivo do Estado, principalmente impostos e taxas, a gente sempre vai ter a presença desses 4 dígitos, né? 3, 0, 1 e o número 1. Tá bom, pessoal? E, por fim, o tipo. O tipo tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza. Então, eu tenho 4 códigos, basicamente, né? São os mais importantes. O último código pode ser 1, 0, 1, 2, 3, 4, até 8. Os mais importantes são esses 4 que eu estou mostrando para vocês. Se for o último dígito lá da minha receita, se for o código 1, eu sei que isso é uma... Desculpa, pessoal. Eu sei que isso é uma receita orçamentária normal, foi pago normal. Agora, se for o tipo 2, multas e juros incidentes sobre a receita orçamentária. Então, eu paguei o meu IPVA com atraso. Então, tá lá, minha parcela do IPVA é R$300 e eu paguei o meu boleto 320. R$20 é de juros. Então, olha que interessante. Vai entrar R$300, vai ficar lá 1.1.1 mais o detalhamento do IPVA mais o tipo 1, que é receita orçamentária propriamente dita. Agora os juros, como que vai entrar? 1.1. A mesma coisa do IPVA, que agora eu não sei qual que é o detalhamento do IPVA, tipo 2, multas e juros incidentes sobre a receita orçamentária. Agora, se tiver entrado na dívida ativa, por exemplo, eu não paguei, eu estou pagando de 3 anos atrás. Isso aqui vai deixar de ser número 1 e vai ser número 3. Agora, se for multas e juros incidentes sobre a dívida ativa da Receita. Então, eu estou pagando o IPVA de 2015. Nesse IPVA, eu estou pagando o montante, o IPVA. Aí vai ser número 3. E os juros? Porque eu estou devendo 5 anos de IPVA. Vai ter juros? Vai. Como que vai entrar? Número 4. O último número, o último código é o tipo. Ele só vai mostrar, se for o código número 1, vai mostrar que é uma receita que está entrando normalmente, sem nenhum tipo de atraso. Se for número 2, multa e juros. Se for número 3, entrou na dívida ativa. Se for número 4, é apenas os juros mediante que já está na dívida ativa. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Sim, professor. Então, vamos lá. Então, o que a gente tinha para trabalhar era isso. Eu vou abrir aqui agora a atividade que tem para vocês.
Vamos lá. Então, primeiro, o que eu vou pedir para vocês, pessoal? Quando vocês forem me encaminhar o e-mail, eu vou pedir que vocês deixem dessa forma aqui, atividade 1, tracinho o nome de vocês, só para ficar mais fácil na minha organização, porque eu tenho 5 turmas. Imagina só, eu pego todas as atividades de vocês, eu leio, eu entro em todas, mas para ficar mais fácil a minha organização, eu vou pedir que vocês me enviem dessa forma. Quando vocês terminarem o arquivo de vocês, por foto, se vocês quiserem fazer, escrever e mandar foto para mim, não tem problema. Se vocês quiserem pegar e fazer no caderno de vocês e me mandar também, tirar foto e me mandar, não tem problema. O que ficar mais fácil para vocês, tá bom? E se vocês quiserem fazer no Word, abrir esse arquivo e digitar no Word e me enviar também não tem problema. Da melhor maneira que for para vocês. A única coisa que eu peço é, no momento que vocês forem renomear o arquivo, vocês coloquem atividade 1, tracinho ou underline, o nome de vocês. Só que eu consigo identificar que é a atividade 1 e quem é o dono dessa atividade. Porque muitas vezes, o que está acontecendo? Eu recebo várias atividades, aí muita gente não coloca o nome no arquivo. Aí quando eu vou baixando, eu tenho que colocar na pastinha de cada um de vocês, porque eu tenho uma pastinha para a turma de vocês, contabilidade aplicada ao setor público. Aí eu tenho lá atividades, aí dentro da pasta de atividades, eu tenho a atividade 1 e tenho todas as atividades 1 lá dentro, que fica mais fácil para o meu controle. Aí eu vou pedir que vocês façam assim, tá bom? Então essa é a primeira observação. Eu vou pedir que vocês façam isso. A atividade que eu desenvolvi, ela é bem simples, ela é bem tranquila. Eu não quero que seja algo muito complexo, porque eu não quero exacerbar vocês de conteúdo. A ideia que eu tenho é mais ou menos assim, é a gente trabalhar até umas 9 horas com a aula expositiva, igual nós estamos fazendo aqui, e o que seria o restante da nossa aula, uma atividade simples. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês pensem e vocês escrevam, vocês digitem, só para que vocês consigam colocar em prática aquilo que a gente acabou de conversar. Os slides estão à disposição de vocês. O vídeo eu vou subir no YouTube amanhã ou sábado, assim que eu conseguir. Eu vou deixar disponível também o áudio. Então, o objetivo é que vocês meio que façam um resumo da aula que a gente teve hoje, tá bom? Eu acredito que é uma técnica de estudo muito importante. E como eu tenho que avaliar vocês de uma forma, eu vou fazer desse jeito. Então, é uma espécie de resumo, você me manda um resumo, que você vai ganhar nota por isso. Então, são 3 questões bem rápidas. Qual a diferença entre receita orçamentária e extra-orçamentária? A gente viu isso no comecinho da aula. Explica a diferença entre receita de capital e receita corrente. Eu não quero que você copie, eu prefiro que você dê a sua definição, o que você entendeu de receita de capital e receita corrente. E, por fim, classifique a categoria econômica e origem das receitas abaixo. Então, primeiro código, 1 ou 2, receita de capital ou receita corrente. A origem, e aí, como é que vai ser agora? Receita de corrente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Receita de capital, 1, 2, 3 e 4 e 9. 1, 2, 3, 4 e 9. Tá bom? Então, você vai colocar aqui, arrecadação de imposto é uma receita de capital ou uma receita corrente? Se for receita corrente, número 1. Se for receita de capital, número 2. Arrecadação de impostos. Aí eu vou lá ver a origem. Qual é o número da origem? Vou colocar aqui, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, é uma atividade bem simples. Eu vou colocar no portal agora e já vou mandar no grupo de vocês também, se ficar mais fácil assim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode me mandar mensagem. Eu não me importo que se a mensagem vocês me mandem 10h30 da noite, 11 horas da noite, ou amanhã de manhã que não é nossa aula, ou sábado, domingo, eu não me importo. Eu olho, respondo sem problemas nenhum, problema zero com isso, tá bom? Vocês têm o meu número, se quiser perguntar pelo grupo, pergunte, se quiser perguntar no privado, também fique à vontade. Meu objetivo é fazer com que a gente consiga desempenhar bem, trabalhar bem o plano de ensino desse semestre. Tá bom, pessoal? Tá ok, professor. professor. Então é isso. A gente encerra o nosso primeiro encontro da unidade 2 agora. Agradecer vocês pela presença. Qualquer coisa estou à disposição. Fiquem com Deus, se cuidem por aí. O negócio não está sendo tão fácil. Realmente se cuidem, pessoal. Só hoje, antes de entrar, eu estava vendo ali nas notícias, só hoje nós tivemos
620 mortos oficialmente no Brasil. Então, a situação está ficando cada vez mais complexa. O Brasil está, agora que a gente está entrando na curva mais alta do Covid, então se cuidem, é sério mesmo, sabe? Andar de máscara. Tem um aluno eu acredito que vocês já devem conhecer alguém que está fazendo máscara. Se vocês quiserem, tem um aluno de Contábeis 3 Matutino, que ele está vendendo máscara, é bem baratinho, acho que é R$ 5, a máscara dele é boa. Vou trazer aqui em casa ontem para mim. A máscara dele é legal, tem um visual legal. Então usem máscaras, usem álcool em gel também. Então se cuidem mesmo, tá, gente? Não vamos dar mole não. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Boa noite. Então é isso. Ok. Obrigado, Boa noite, viu, gente? professor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Se cuidem, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um abraço. Vou encerrar a transmissão.